Muito boa noite para você que está com a gente aqui no Tendência, né, na faixa sempre das 18. Nós temos o nosso Tendência Entrevista segunda, quarta e sexta. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos no meio do feriadão, segunda-feira. Para muita gente é feriadão, para outros não, né, gente? Aliás, eu vi a maioria das pessoas trabalhando hoje, né? No tempo do feriadão, acho que o pessoal não está muito ligado nisso, que o negócio agora é a gente recuperar esse ano e meio que a gente ficou aí, né, sufocado pelo tal do coronavírus. Mas, enfim, Setembro Amarelo é o assunto de hoje com Amanda. Amanda da Saúde aqui de Tramandaí. A Amanda é fantástica, né? A Amanda está sempre atrás para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma pessoa especialista na área que nós vamos falar hoje. Olha só, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, desde 2015, né? Ele é tido como Setembro Amarelo aqui no Brasil, e desde 2013, quando no Rio de Janeiro eles botaram luzes amarelas lá no Cristo Redentor. E depois foi indo, né? Assim como outubro rosa ou dezembro vermelho, ele ainda não é um dia que seja oficializado. Mas agora, a partir de 18, o estado de Santa Catarina oficializou, e aí veio esta onda nacional e as prefeituras, né, os municípios começaram a se engajar, governos de outros estados, não é? Então começa lá no Rio de Janeiro esse movimento aí do Setembro Amarelo. E para falar sobre o Setembro Amarelo hoje, nós temos ela, a Amanda aqui. E antes disso eu queria dizer para vocês que essa questão do suicídio é uma questão muito séria. Às vezes eu estou na internet olhando, e tem muitos veículos de comunicação hoje em dia que trabalham com notícia, e nós da imprensa temos muita responsabilidade com isso. E às vezes a gente vê algumas publicações que tem ali aquela pessoa que deu fim à sua vida, que suicidou, tá lá ainda como cometeu o suicídio, o cara vai lá, tira uma foto, o cara vai lá e filma e põe isso no ar. Isso realmente não é legal, viu? O pessoal da turma dos youtubers, né? Isso não é legal. Isso não ajuda em nada, nem o familiar e nem a imagem daquele ente que já não está mais conosco, que teve aquele momento de desespero, de fraqueza, ou estava doente e que tomou aquela decisão terrível. Então, né, vamos ter mais cuidado, eu diria até que ética em alguns meios aí, não é? E aí, tudo isto vira um grande contexto, não é mesmo, Amanda? Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Agradecer ao Tendência mais uma vez pelo convite, né? Muito obrigada. Uma boa noite a todos os telespectadores. E agradecer os meios, sim, é muito importante que a mídia trabalhe, mas num contexto, eu acho que de valorização à vida. A gente fala de promoção e prevenção ao suicídio em setembro, e lembrando que ele é uma campanha marcada pelo Ministério da Saúde como Setembro Amarelo, mas que a gente trabalha, Cláudio, com prevenção e promoção à saúde mental diariamente, né? Não só aqui na saúde mental de trabalho, mas de um modo geral. As pessoas às vezes criticam um pouco a campanha. Agora lembrou de falar. Não, a gente trabalha isso diariamente no acolhimento, diariamente, infelizmente, pessoas procuram atendimento por essas questões. Então, eu acho que há algum tempo já o lema é trabalhar valorização à vida, com ética, com muito respeito quando se vai falar sobre isso, mas lembrando o quanto é importante a mídia também, para que as pessoas saibam onde procurar ajuda, para que as pessoas saibam onde ser acolhidas. O suicídio é uma coisa que eu lembro de criança que assombra as pessoas e as famílias, não é? Todo mundo já teve na vida um conhecido, um amigo, um parente que um belo dia se deu um tiro, botou a corda numa árvore do quintal e enforcou, ou tomou algum veneno ou remédio, pula de uma ponte, da janela de um prédio. Quer dizer, e a maioria destes casos, a pessoa estava aparentemente bem, feliz, tranquilo. Aí o cara vai na padaria da esquina, toma uma Coca-Cola, come um sanduíche, sobe no 10º andar e pula. Como é que as pessoas comuns, os leigos como nós, que não são especialistas da área como vocês na saúde, identifica-se como isto, Amanda? Daqui a pouco aquela pessoa que tu não esperava deu fim à vida. Muito importante, né, Cláudio? Importante, assim, ó, lembrar que o suicídio, ele é conhecido, né, por um fator muito complexo e multicausal, multifatorial, né? São vários os fatores que podem levar a pessoa.
suicidar. Mas o que a gente observa, né? A gente já há um tempo trabalha as frases e sinais de alerta, que são aqueles pedidos de socorro que a gente vai ouvir, né? E que toda pessoa com uma escuta empática, com um olhar de afeto, de atenção, pode identificar. Exatamente assim como tu falaste, leigos, né? Que podem ouvir isso das pessoas e pensar, poxa, tá precisando de ajuda. Que são aquelas frases do eu não aguento mais, virei um problema na vida das pessoas, né? Essa é uma dor incontrolável, eu queria não acordar, né? Essas frases de desespero, assim, eu faria qualquer coisa para não sentir isso. Então, são frases e sinais que a gente, opa, né? Por que essa pessoa está se sentindo um peso na vida dos outros, né? O que está levando ela a pensar dessa forma? E existe, né, outros meios, mas aqui na cidade nós temos o acolhimento Portas Abertas, onde as pessoas podem indicar, tá indo para o CAPS, para que um profissional faça essa escuta, para que a gente identifique, né, a causa ou tente ajudar o máximo possível a trabalhar nesse contexto. E também, Cláudio, tem o CVV, que é o 188, que as pessoas podem estar ligando para também pedir essa orientação. Ele é um número já divulgado aí, né, nacionalmente, em ampla escala nas mídias aí, porque as pessoas podem estar Não é lá que tem os ligando voluntários que conversam com as pessoas, Amanda? Exatamente, são leigos, pessoas comuns que são treinadas e orientadas a fazer essa escuta, né? Essa escuta empática de atenção a esses sintomas. Ele chama Centro de Valorização à Vida. Eu digo que eu já tô coroa. Minha juventude eu vivi ali nos anos 80. Lá as coisas ainda estava começando. Estava entrando nessa curva aí. Mas ainda os jovens, os adolescentes eram mais controlados pelas famílias. Eu não sei se a palavra é controlado, mas eu acho que existia um outro contexto social ali. Não tínhamos as redes sociais, não é? Tem muita gente que diz que graças a Deus que não tinha, tem outros que dizem que dá para contornar e controlar, mas as redes sociais, enfim, não traziam para os jovens e os adolescentes o mundo para dentro do quarto dele. O cara, para ter contato com o mundo externo, ele tinha que ir para o cinema, ele tinha que comprar uma revista, ler um jornal, ir para a roda de amigos, ir para a festinha do clube. Quer dizer, existia uma vida social física mais acirrada. Daqui a pouco isso começa a sumir, começa a desaparecer. Os jovens começam a sua vida amorosa muito cedo, meninos de 14, 15 anos, 16 anos, tem praticamente uma vida marital com o namorado ou namorado com a namorada. Os caras falam, não, isso é saudável, será? Aí daqui a pouco as drogas ficaram muito acessíveis, não é? Muitas coisas trazidas pela internet ficaram extremamente acessíveis, né? A gente vê que meninas, principalmente as meninas, várias já cometeram suicídio porque tinha um namoradinho que vamos fazer um nudes aí que eu quero ter comigo essa lembrança tua. Aí o cara briga com a namorada, ou ela vai namorar com outro menino, o cara vai lá e bota na rede social e a menina foi lá e se mata. Quer dizer, tudo isso, quer dizer, quantas coisas tem aí para serem discutidas, Amanda? Nós estamos preparados como sociedade ou estávamos para esta velocidade que o mundo atingiu? Com certeza a gente fala num turbilhão aí de mudanças e, claro, que de consequências também, né, Cláudio? Ao mesmo tempo em que a gente usa as mídias para trabalhar a prevenção, que nos ajuda a estar em contato com pessoas que estão distantes e tudo isso, também tem as consequências. Hoje, na adolescência, né, ali no início da adolescência, ela é uma fase já problematizada, digamos assim, pelo fator do desconhecido, a ânsia que se tem por viver o novo e todas essas questões. E existe hoje, né, o que se trabalha muito na saúde mental e que a gente orienta os pais é a projetar esses filhos algum tipo de frustração. O adolescente de hoje, ele não consegue lidar com as frustrações como nós lidávamos lá na década de 80, de 90, né? Há outros anos atrás. Então, esse adolescente, ele precisa, de alguma maneira, ouvir um não.
Ele precisa, a infância também tem, né, que já ser trabalhada. Precisa ouvir um não, precisa de limites. Isso é uma das causas também, Cláudio. Um outro fator é que a gente vive hoje, né, no século XXI, uma bolha de se comparar em rede social às outras pessoas. Então, o que eu, Amanda, por exemplo, posto lá no meu Instagram, parece que a vida é plena, rica e feliz. Só que não é assim. Tá todo mundo né, bem na internet, né? É o casamento perfeito, o namoro mais lindo que existe, né? E a gente sabe que por trás das redes sociais não é assim. Talvez nós adultos tenhamos uma maturidade maior para saber lidar com essas frustrações e entender que aquilo ali não é o mundo real. O adolescente, ele não tem esta mesma preparação que a gente. E adulto em si já se compara e sofre. Imagina quem está nesse processo de busca e de transformação e de formação de uma personalidade. Então, parece que tudo é fácil. Ou, quando eu me comparo com essa outra pessoa que só mostra coisa bonita e feliz, parece que eu sou um pobre coitado que não vivo nada disso. Então, são essas comparações vezes, né, desse mundo irreal que também levam as pessoas a se frustrar tanto no sentido de comparação. Tu sabe que as pessoas têm esta, eu acho que facilidade, mas também dificuldade. Eu via numa rede de televisão esse fim de semana falar sobre os haters. Os caras que são maus na internet. Ah, mas o repórter pergunta, mas por que tu é tão má assim na internet, né? Isso porque eu acho que ser bonzinho não é legal, né? Aí eu vou lá, um artista posta, eu falo assim, poxa, tá virado em pelanca, hein? Mas tu tem que te reinventar, hein? Cara, como tu envelheceu, que isso, cadê tua voz? Quer dizer, e isso bate lá do outro lado, o cara é artista, o cara tá nem ele, tá acostumado com isso. Agora, já pensou pegar aí uma menina de 16, 17 anos de um colégio aqui da região? Puxa vida, hein? Tá gorda, hein? Pô, os meninos na aula lá estão falando, tu acabou novinha, hein? Quer dizer, esse tipo de coisa, dependendo do jeito que chega e do estado de espírito da pessoa, via rede social, pode ser devastador e disparar esse processo, né? Do suicídio. Com certeza, exatamente isso que a gente está falando, né? Ao mesmo tempo que eu falava lá no início, né, do quanto os pais devem criar esse adulto e adolescente para um mundo que frustra, justamente por essas situações, porque a gente vai se deparar em algum momento com isso, né, Cláudio? E a forma como isso vem atravessado, às vezes é o que pode estar adoecendo. E a gente sabe que o bullying também tem uma relação, né? Que na infância e adolescência a gente tem especial, sim, e a automutilação também, né, Cláudio? Porque as pessoas, normalmente os adolescentes cometem bastante, eles vêm com essa fala de trocar aquela dor por esse vazio que eles não conseguem expressar o que é. Então, observar mais os filhos. A gente sempre fala isso quando está aqui no acolhimento, né? O pai olhar para o filho, observar o comportamento do filho, essa mudança, essa introspecção para dentro do mundo do quarto 24 horas, né? Ninguém pode estar o tempo inteiro num jogo, né? Às vezes vem os pais procurar a gente, nossa, mas eu descobri faz dias que não dorme, está em jogo há 2, 3 dias. Então, assim, olhar para esse comportamento é muito importante. No meu tempo, lá na escola, eu tinha muito amigo de aula muito feio. Inclusive, eu não era lá essas coisas. E aí, dada o tamanho da minha boca, o meu apelido era Jacaré ou Bocage. O cara disse, ô Bocão, e aí, como é que tá? E aí, Jacaré, como é que é? E eu tinha um grande amigo até hoje, negro, né? E era o Santos. E aí eu olhava assim, e aí, negão, como é que é? Mas isso era uma coisa muito natural e carinhosa, não era pejorativo. Entendeu? Ei, negão, como é que é? Tudo bem, cara? Tudo bem? E aí, como é que é? Não era uma coisa pejorativa. Hoje em dia, ficou tudo é tão amplo e ao mesmo tempo tão pequeno que parece que o ser humano não tem mais tempo para se divertir, para brincar, nem para manobrar. Eu tinha um colega de aula que ele tinha um rosto meio para frente, assim, chamava ele de bicudo, que tinha um personagem de um desenho, que realmente era um bisomezinho, era um bicudo. E aí, bicudo, como é que é, cara?
E essas coisas hoje são tidas como bullying, o que no nosso tempo era uma brincadeira, a gente saía abraçado no colégio brincando, ia jogar bola, pô, olha lá o bicudo vai jogar hoje, que legal. E aí, legal, ataca bem no gol. Hoje não pode mais ser assim, tudo virou crime, tudo virou bullying, e o que não era, ficou. E como é que a gente sai disso? Isso não está contribuindo, esse excesso de pressão social? Será que a gente encaretou e isso para muita gente também é motivo para não querer mais estar aqui? O mundo ficou chato? Olha, eu não sei se chato, mas difícil sim, né? É, Claro né? que a gente tem que pensar, né, Cláudio, que isso sempre existiu. Eu acho que a partir do momento que se levantou isso como uma forma de adoecimento, talvez as pessoas passaram a se dar conta do que de fato tem acontecido. E aí sim, né, Hum. um olhar diferenciado. Mas em algum momento, algum destes seus colegas lá naquela época, ele já não gostava muito, né? Só que isso foi Sei lá, levado mas não, mas muito estão mais. tudo feliz, casado, aí um até aviador. Ótimos. Acho que é isso, assim, a partir do É. momento que começou a ser falado mais sobre isso, se levantou mais Ah, essas questões. E sim, a gente não está no mundo, né, como era do meu pai, como foi dos meus avós, a gente está não, no não tá. mundo muito É, difícil, né? Tem a é, teoria também das pessoas aí que a gente vê muito nos congressos sobre o 24/7, né? Hoje a gente funciona, o mundo funciona 24 horas, 7 dias da semana. E quem é que dá conta é, disso, né? Como é que a gente é. não vai querer que o estresse nos leve, por exemplo, ao suicídio? Como é que a gente não vai querer que tenham essas consequências se as pessoas têm distúrbio do sono e começam a afetar de alguma forma isso na saúde mental? Então, sim, a gente não vive no mundo como dos anos atrás e isso desencadeou Não, muitas não. coisas. É. Ah, pois é. E aí as pessoas não podem ter saudade daquilo que não viveram, né? E tu lembra que agora, um tempo atrás, aqui na nossa região, acirrou-se o suicídio de jovens, né? Parecia que não parecia uma epidemia, né? Toda semana a gente tinha notícia que um jovem tinha cometido suicídio. Aí, tá claro, tem os caras da teoria da absurda teoria da conspiração. Olha, isso aí alguém apertou um botão, isso aí é coisa lá dos conspiradores, é coisa dos marcianos. Nada disso. Alguma coisa desencadeou isso fisicamente. Mas é possível haver embolsões disso? Isso pode ser assim pandêmico como uma doença? E muitos deles são uma patologia mental, Amanda, que é possível reverter? Sim, na verdade, né, o motivo de se trabalhar prevenção e promoção é que muito está relacionado às doenças mentais. Depressão grave, 15% pode levar ao suicídio, a questão da dependência química, distúrbios de personalidade, a questão hereditária, são fatores que estão relacionados, sim. Existe, Cláudio, um fator que a gente chama que ele é sim de desencadear um suicídio atrás do outro, tá? Não é um botão que alguém aperta, não existe essa É, conspiração, pois é. mas é um fator que a gente chama de um fator social. Existem estudos que mostram que quando uma pessoa se suicida num determinado local, não só o seu familiar de primeiro, segundo grau vai estar afetado com essa consequência, mas toda uma região próxima a esse indivíduo que se suicidou. Então, existe esse fator que pode levar outras pessoas a se suicidar. A gente sabe que aqui no litoral norte, né, nós temos alguns municípios com uma predisposição, parece que maior, né? Osório é um dos É. casos, Santo Antônio Osório da é um deles. Pampulha, mas teve anos assim que teve caso quase que uma vez ao mês, assim, eu sei porque eu estou sempre ligada à equipe de Osório também, mas a gente Uhum. sabe que outros municípios também, como o nosso, né? Então é muito importante que a gente trabalhe essa promoção e prevenção, não só na campanha, com certeza, diariamente se tenha esse suporte para que as pessoas saibam aonde procurar ajuda. E a gente não pode deixar de falar, né, Cláudia, que estamos passando por uma pandemia e que isso também deixou as pessoas com uma maior vulnerabilidade. Né? O Ministério da Saúde está, inclusive, dando um olhar esse ano especial aos profissionais da saúde, por conta dessa É. sobrecarga no contexto do
tá? Por conta do excesso de mortes que a gente acompanhou e vivenciou, né? Um município, por exemplo, como Tramandaí, dificilmente na UPA, por exemplo, nós teríamos 5, 6 óbitos num plantão. Isso é surreal para a nossa vivência como profissionais, né? A gente era acostumado em 24 horas, um caso, 2 no máximo, a gente já se assustava. Quando então, tinha, né? Quando tinha, exatamente. Que custava ter, né, Cláudio? Passava tempos que se faziam. Então, isso com certeza traz um sofrimento emocional, sim. As pessoas têm que olhar mudanças bruscas no comportamento, têm que cuidar quando começam a ficar mais tristes, embotada, perda da libido, perda, aquela anedonia que é muito característica na depressão, a perda do prazer por coisas que até então gostavam de fazer, vontade de se isolar, né? Muito tempo. Então, assim, são sinais importantes olhar, sim, e que nesse contexto todo, a gente sabe que a pandemia, ela acabou por trazer consequências em todos os eixos do indivíduo, né, Cláudio? Foi social, foi financeiro, emocional. Então, isso a gente tem que ter um olhar especial. Neste ano, tem muitos outros fatores para a gente ficar de alerta. Pois é, Amanda. E aí? E as causas, Amanda, dessa situação toda, do que causam esses suicídios? Patologia? Crise existencial? Como é que fica isso? O cara tá bem e resolveu que vai morrer. Tá bem financeiramente, tá bem, tem um bom carro, tem tudo de bom na vida dele. Vai lá e se suicida. O cara tá endividado, tá mal de vida e tal. Vai lá e se suicida. O vizinho tá pior que ele, não quis morrer. Ou a pessoa realmente está muito mal e vai lá e se suicida. Como é que é isso? Como é que a gente identifica? Um é jovem, o outro é velho, um está doente, o outro é saudável. Como é que é? Quer dizer, o suicídio pega e pega. É uma doença. Normalmente, né, Cláudio, ele está em algum momento atrelado a alguma patologia, algum transtorno, algum fenômeno psiquiátrico. A grande maioria dos casos, sim, dificilmente a gente vai observar um caso que não está relacionado ou à depressão, ou ao uso de substância, algum fator social que também pode estar relacionado, fator genético, né? A gente sabe que existem essas múltiplas causas para isso, né? E sim, a gente tem que observar, porque às vezes a gente aparentemente olha a vida lá, mas o Cláudio está bem emocionalmente, o Cláudio está bem financeiramente, mas assim, os antigos já diziam, só sabe é quem vive, né? Só sabe quem o dono da dor sabe o quanto dói, né? Tem até letra de samba nisso. É interessante, tem vários estudos que falam sobre o potencial de resiliência de cada ser humano, né? Às vezes o enfrentamento para uma causa da Amanda é completamente diferente do Cláudio. A gente pode olhar, passar por um mesmo sofrimento e entender isso, né? Ou viver isso de uma forma diferente. Por exemplo, o luto. Às vezes, para mim, uma perda, eu vou conseguir digerir, né, passar pelas fases do luto de uma forma e o outro de outra maneira. Então, tudo isso pode estar relacionado de alguma forma. Dificilmente não tem relação com alguma coisa, né? Às vezes, hoje mesmo a gente conversava sobre esse fator, assim, de que algumas pessoas às vezes não demonstram, né? Mas aparentemente estava tudo bem e aconteceu. Mas quando vai a fundo, é um transtorno de personalidade, tinha já algum comportamento diferenciado, né? Essa questão do embotamento, dificuldade de socializar. Então, tudo isso é um contexto para ser analisado. Que bom. Esta semana, aliás, este mês, então, é o Setembro Amarelo. Nós estamos vivendo isso, Tramandaí e vocês aí na saúde estão trabalhando sempre, mas é o mês de se dar atenção a este fato. Então, eu queria te perguntar, em nome dos nossos internautas e telespectadores, o seguinte: quem quiser entrar em contato com vocês, que se esteja sentindo meio dando uma fraquejada, parece que não está muito bem, a pessoa está sentindo que precisa de um auxílio. Como é que faz?
Cláudia, bem tranquilo. Nós temos o acolhimento Portas Abertas no CAPS em Tramandaí. As pessoas podem procurar esse acolhimento simplesmente por vontade própria. Não precisa de encaminhamento médico, não precisa de indicação de outro profissional. Não estou me sentindo bem e quero lá conversar com um profissional. Procura o acolhimento Portas Abertas, né? Isso é preconizado na saúde mental. Consegue fazer aqui com que ele fique aberto das 8 horas da manhã às 21 horas, né? Hoje, há um ano já aí, iniciamos o ano passado, o CAPS de Tramandaí, ele tem o turno estendido, então até às 21 horas, a pessoa saiu do trabalho, não tem mais desculpa para não cuidar da saúde mental, tá, Cláudia? Saiu do trabalho, precisa dessa acolhida, pode ir lá procurar o serviço também. Tem as nossas redes sociais, né? Tá sempre a gente ali divulgando horários, divulgando os telefones, tanto no Facebook quanto o Instagram, que também passa mensagens, também fala das atividades, das ações. Eu queria te pedir para dar o endereço do CAPS em Tramandaí para quem está nos assistindo, para que a pessoa que não sabe onde fica, procure por vocês. Ótimo. Isso aí, ele fica na Rua Vergueiros 234, ao lado da Defensoria Pública, naquela travessa do Fórum. Não tem erro, procurar o Fórum de Tramandaí, uma casa cinza. Encontra o CAPS. Né? Encontra o CAPS Viva a Vida. Tá. Isso aí. Amanda, um bom final de feriado aí para ti, ainda tem, não sei se está de feriado, mas amanhã também ainda é o dia 7 de setembro, dia da nossa independência, né? E então, que as pessoas procurem a Amanda e sua equipe lá no CAPS, é o Setembro Amarelo. Desde já eu te agradeço mais uma vez por ter atendido o nosso chamado para falar de uma coisa tão importante assim. Esta semana nós teremos ainda aqui no Tendência mais programas, né, que vão tratar deste assunto, e é muito importante, não deixe para depois, guarde bem o rosto dessa moça e o CAPS de Tramandaí, e se precisar, bate lá que eles vão te atender, vão te socorrer. Contem com a gente, agradeço muito a oportunidade mais uma vez, Cláudia, estar aqui com vocês no Tendência, e convido todo mundo aí, o comércio de Tramandaí, a vestir amarelo nas vitrines para compartilhar dessa nossa causa tão importante de valorização à vida, e quem quiser utilizar a hashtag nas redes aí também, toda vida importa. É a hashtag, né, que o CAPS de Tramandaí para esse Setembro Amarelo. E leve o nosso abraço ao secretário Saltiel. Faz tempinho que eu não vejo ele, mas qualquer dia desses eu vou lá dar mais uma importunada nele para ele vir aqui também falar com a gente sobre a questão geral da saúde em Tramandaí, que vai muito bem, e esse trabalho muito bem feito por o competente secretário Luciano Saltiel. Amanda, um grande abraço. Leve o nosso abraço a todos aí. E até a próxima, que não demore. Tchau, tchau. Muito bem, agora nós vamos com a previsão do tempo e também com os números da Covid-19, né? Hoje no estado do Rio Grande do Sul e aqui nos nossos municípios. Já, já. Painel do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Os números atualizados hoje, casos confirmados 1.412.828. Destes, 97% já estão recuperados. Óbitos nas últimas 24 horas são 10, num total de 34.333 até agora. A vacinação, a taxa de ocupação nos leitos de UTI está em 56,3%. E agora sim, a vacinação, doses recebidas pelo Estado, 14.053.676. Destas, distribuídas aos municípios, 13.575.845 foram até agora distribuídas aos municípios. Números do coronavírus para o município de Tramandaí, casos confirmados até agora, 6.684, recuperados, 6.246, hospitalizados são 2 e óbitos 211, em isolamento domiciliar 456. Amanhã,
No feriado do dia 7 de setembro estarão funcionando normalmente os serviços essenciais em Tramandaí. A UPA 24 horas, a Farmácia Municipal das 8 às 12 e a UBS São Francisco 1 das 7 às 19 horas. Os demais serviços retornam na quarta-feira, dia 8. Vamos lá então agora para os números do coronavírus para Imbé, atualizados na sexta-feira e confirmados são 3.553 casos, recuperados 3.408, hospitalizados 16 e óbitos 129. Vacinação em Imbé, doses recebidas 31.639 doses aplicadas 30.314 doses até agora no município de Imbé. E para você que está aí neste feriadão, né? Quem está fazendo o feriadão, a previsão do tempo. Hoje o dia foi assim, né? Sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e com a noite com previsão, né, de chuva, máxima 19 graus e mínima de 15 graus. Então pode haver chuva agora à noite. Amanhã, no dia 7 de setembro, feriado, o dia vai ser chuvoso durante o dia e noite. Máxima de 17 graus e mínima 15 graus. Quarta-feira, dia chuvoso, né, de manhã e também à tarde o sol vai aparecer, né? E também com pancadas de chuva até a noite. Então vai oscilar, vão ter pancadas de chuva com sol. Máxima de 19 graus e mínima de 17 graus, isto na quarta-feira. É isso então, gente. Foi o Tendência Entrevista de hoje que falamos sobre as movimentações do Setembro Amarelo com a prevenção ao suicídio e o atendimento a pessoas que têm predisposição, este que já é entendido como doença já a ser tratado, coisa que já vem sendo feita, né, no Setembro Amarelo. Vamos lá então? Um grande abraço aos nossos patrocinadores. Começamos pela WebSul Telecom, que nos leva com esta extraordinária qualidade até a sua casa. Se na sua empresa a internet não anda bem, ou se em casa todos reclamam, WebSul Telecom, você vai ter a garantia de um extraordinário serviço de internet de altíssimas velocidades e com segurança técnica, com profissionais daqui da terra, uma empresa aqui nossa e que vai te trazer a alta tecnologia como se fosse uma empresa como as outras, que as pessoas geralmente dizem, mas as grandes empresas. Não. A WebSul Telecom é uma grande empresa regional de telecomunicação, nascida em Tramandaí e te presta serviços extraordinários, difíceis de serem comparados. Então, o WebSul Telecom para a sua empresa e para a sua casa. Na mesma levada dos bons serviços, da competência, do bom atendimento, do expertise e profissionalismo, nós temos a Sindapa. Não menos importante que as telecomunicações, a segurança que utiliza telecomunicações de última geração é a Sindapa. Para monitoramento da sua casa, para monitoramento da sua empresa, da sua propriedade, esteja ela onde estiver, na região de Tramandaí ou de Imbé, a Sindapa é a melhor opção que você tem para ter segurança com certeza. Sindapa, não se engane, tecnologia, pessoal treinado, viaturas novas, excelentes instalações com alto padrão e muita tecnologia para te atender na sua empresa ou na sua residência em Tramandaí. Em Imbé, quando pensar em segurança, Sindapa. Esta mesma segurança que falamos da internet e que falamos da segurança, falamos da manutenção da Profimac. A Profimac trata suas lentes como ninguém e você vai ter a certeza que a manutenção é de extrema confiabilidade. Afinal de contas, lá vão 40 anos de muita tradição em manutenção, conserto e manutenção preventiva de equipamentos fotográficos e de filmadoras. Na Doutor Flores, em Porto Alegre, no rodapé do vídeo você tem os números deles. Profimac, não se engane, Profimac em Porto Alegre, na Doutor Flores. E para dar segurança e tranquilidade de bons produtos, bons serviços, segurança é a ordem do momento, é a palavra do momento. Nós temos
A Sopatas. A Sopatas busca o seu pet, leva ele à noite para casa. Se você estiver trabalhando, ele passa o dia na creche da Sopatas. E se você viajar, ele fica lá, claro, no hotelzinho da Sopatas, consumindo excelentes produtos e os melhores serviços. E você sendo membro do clubinho da Sopatas, você paga menos por isso. Então já sabe, Sopatas. Liga para eles que eles vão buscar o seu bichinho em casa. E se a questão for a boa qualidade da sua aparência, Julius Hair. Ele trata a sua aparência como ninguém. São mais de 30 anos deste profissional que cuida da beleza e da boa aparência das pessoas da nossa região. No rodapé do vídeo você tem os telefones do Julius Hair Cabeleireiro. O Julinho vai te atender muito bem lá e você vai ficar, tenho certeza, satisfeitíssimo. Julius Hair em Tramandaí. Se a sua casa descascou, desbotou, o muro tá aquele horror, a empresa, a fachada não tá boa, então você precisa dar uma passada lá na Ribeiro Tintas, mas não passe, chegue e pergunte como tornar a sua empresa, como tornar a fachada da sua empresa, a sua casa, um muro de casa, o interior da sua casa, num ambiente agradável, uma coisa boa de se ver. Então lá, as melhores tintas, os melhores profissionais vão fazer a cor que você imaginou no Ribeiro Tintas, em Imbé, aqui pertinho da prefeitura, ou em Tramandaí, na Fernandes Bastos. É isso aí, Ribeiro Tintas. E é isso, gente. Hora da gente ir. Quarta-feira estaremos de volta, quando for 18 horas. Amanhã, às 18, aí sim tem a Dona Mari aqui com o Sem Filtro no Tendência. Até lá.